E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Dou mais uma vez as boas-vindas aqui no Renologia. Eu sou o professor Tiago Renó e hoje nós teremos mais um vídeo da playlist Bioverbete, aquela playlist que serve para que nós possamos contextualizar determinados termos, porque eles são fundamentais para o nosso estudo. Como nós estamos aí iniciando o estudo de histologia, fazer um vídeo da playlist Bioverbete se torna bastante necessário para introduzir alguns conceitos. Mas antes da gente começar, nosso ritual muito mais que padrão. Se você é novo ou é nova por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda, aproveite e inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, o seu comentário para ajudar o canal a crescer, pega papel e caneta porque é hora do estudo. Quando a gente começa a abordar histologia, duas etimologias precisam ser trazidas em cena. A primeira é a que dá origem ao próprio nome da sub-área da biologia, da própria histologia, que é a mistura de dois termos gregos, histos e logos. Logos, já falamos bastante sobre, né? A gente pode resumir como o estudo de. Histos, por sua vez, significa tecido. Então, histologia, traduzindo literalmente, acaba sendo o estudo dos tecidos. E aí a gente precisa, então, agora trazer a etimologia do tecido, da palavra tecido. E essa vem do latim de tecere, que significa confeccionar por meio de fios, que significa tecer, que significa entrelaçar. E aí, quando a gente fala, então, do tecido biológico, a gente está fazendo uma analogia, porque o tecido que deu origem ao termo tecere, ele vem, na verdade, do fruto do trabalho humano, ele vem da confecção, ele vem de milênios atrás. E a descoberta dos tecidos biológicos, dentro de um processo histórico, ela está muito mais próxima dos dias atuais do que a criação do termo tecido. Então, a gente faz uma analogia, e essa analogia traz, então, as células como os fios que formam o tecido. E os nossos tecidos, eles têm uma origem conhecida. Essa origem vem dos folhetos embrionários. E essas estruturas, os folhetos embrionários, são formadas por células especiais, que a gente conhece como células-tronco. As células-tronco são as células que darão origem aos nossos tecidos e hoje nós temos conhecimento, classificação de 4 tipos delas. A primeira delas é a célula totipotente, a célula mais versátil que você vai encontrar na natureza. Por quê? Porque ela pode virar qualquer outra célula daquele organismo, incluindo os folhetos embrionários, incluindo também a placenta. Basicamente, a célula-tronco é aquela célula que a gente tem no início da formação do embrião, essa célula-tronco totipotente. A segunda categoria são as células pluripotentes, que são muito versáteis também, só que essas células não conseguem dar origem aos folhetos embrionários nem à placenta, ou seja, não dá origem às estruturas embrionárias, dá origem apenas aos tecidos da formação do novo ser. Logo depois vem as células multipotentes, que têm versatilidade moderada e conseguem aí se diferenciar em determinadas células do organismo. E por fim, nós temos as células unipotentes, que são as células que conseguem se diferenciar única e exclusivamente nas células do tecido no qual elas fazem parte. Há uma coisa também importante dizer que as células multipotentes também podem ser chamadas de células oligopotentes. Oligo, a gente já viu esse termo inclusive aqui, né? Significa poucos. As multipotentes ou oligopotentes podem se diferenciar em poucas células. E aí, falando dos folhetos embrionários, nós temos 3. Nós temos a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. A ectoderme é o folheto embrionário mais externo, que dará origem ao sistema nervoso e à epiderme. Aí a gente fala assim, não, Tiago, mas você não está falando de tecido, por que você está falando do sistema nervoso?
É só lembrar dos níveis de organização. Os sistemas são formados por órgãos e órgãos são conjuntos de tecidos. Então, para eu ter um sistema, obrigatoriamente eu tenho que ter uma grande produção de tecidos para formar órgãos, para formar o sistema. Então, tudo está relacionado, beleza? A mesoderme, ela é o folheto embrionário intermediário, que fica entre a ectoderme e a endoderme. Ela vai formar aí alguns órgãos e vai formar também os músculos. Já a endoderme, que é o mais interno, vai dar origem ao sistema respiratório e ao tubo digestivo. Então, nós temos, a partir desses 3 folhetos, células-tronco que vão se diferenciar e formar as nossas estruturas corporais. E por falar em células-tronco, por falar em estruturas corporais, os tecidos, eles possuem um padrão. Eles são formados por 2 regiões. E aí é claro que de tecido para tecido algumas coisas vão variar, mas basicamente a fórmula geral de um tecido é célula, ou seja, formado por células e formado por uma região que a gente chama de matriz extracelular. O que é isso? São um conjunto de substâncias, e aí varia bastante de tecido para tecido quais são essas substâncias, que estão do lado externo das células. Toda vez que a gente fala de tecido, a gente está falando justamente desse conjunto de célula com matriz extracelular. E esse balanceamento, além de outras características, vai ajudar a diferenciar os tecidos dentro da histologia animal. E nós temos 4 tipos de tecido nesse contexto: o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. Então, quando a gente começar o estudo dos tecidos, são esses 4 tipos que vão nortear o nosso trabalho. E é claro que dentro desse processo nós temos tecidos que são considerados verdadeiros, que são os nossos tecidos, e temos tecidos que não são considerados verdadeiros, que estão presentes, por exemplo, em algas e fungos. Os tecidos verdadeiros possuem um conjunto de células que vão desempenhar uma função em comum, ou seja, elas têm uma função coletiva. Por mais que cada um faça aí algo individualmente, a gente tem no tecido um papel, uma função comum. Já os tecidos não verdadeiros, os tecidos que estão presentes nos fungos e nas algas, eles são tecidos que são só um aglomerado de células. Não existe uma função comum para aquela estrutura. Cada célula desempenha o seu papel de maneira individual, porque é isso que interessa. Elas só estão juntas, não há grupo. É como se a gente tivesse como tecido verdadeiro um time de futebol no qual cada um sabe que precisa jogar pelo time desempenhando a sua função. Os zagueiros, os laterais, os meio-campos, os atacantes, o goleiro, o próprio técnico. E quando a gente tem o tecido não verdadeiro, a gente bota 11 pessoas aleatórias dentro do campo e fala se vira. Né? Elas só estão juntas, elas só formam 11 pessoas, um grupo de 11 pessoas. Mas cada um está preocupado com a sua própria vida, está preocupado em fazer qualquer coisa. Ou seja, não existe um time, não existe um conjunto. Tá? Eu acho que é uma boa forma da gente diferenciar o que é um tecido verdadeiro para aquilo que é um tecido não considerado verdadeiro, beleza? Bem, hoje no vídeo nós tivemos então os seguintes termos para o nosso glossário: tecido, tecido verdadeiro, tecido não verdadeiro, endoderme, mesoderme, ectoderme, matriz extracelular, células totipotentes, células pluripotentes, células multipotentes ou oligopotentes e células unipotentes. Bastante interessante a gente ter a condição de saber esses termos para podermos então seguir e iniciar o nosso estudo de histologia. E esse foi o nosso vídeo contextualizando termos da histologia animal. A partir de agora nós vamos ver os 4 tipos de tecido minuciosamente, um conteúdo completo para vocês. E antes de eu me despedir, eu deixo aqui as nossas redes sociais, @Renologia no Twitter, Instagram e também no TikTok. Deixo também a dica do Articulando Podcast, o podcast aqui do canal, que visa aumentar, ampliar o repertório de vocês, o que é fundamental para uma redação. E é claro,
como mais costume possível, eu deixo o meu beijo a todos e a todas. E até a próxima.